Olá, eu sou a Thelma e hoje eu falo de um livro que eu terminei de ler ontem, A Forma da Noite, esse livro da Tess Gerritsen de 2021. Vou falar um pouquinho da história em si, sem spoilers, dar minha opinião, fazer também um paralelo com a opinião de outras pessoas, assim como compará-lo ao primeiro livro da Tess que eu li e que eu amei de paixão. Essa é a ideia desse vídeo. Eu conheci a Tess Gerritsen recentemente, apesar dela ser uma escritora renomada, que está no mercado há um tempão, já escreveu mais de 30 livros, mas sim, conheci a Tess recentemente lendo O Jardim de Ossos. E nesse romance eu encontrei todos os ingredientes que me fascinam. Isso é muito legal, você encontrar um livro que atende a todas as suas expectativas, que te faz ler, virar a noite lendo, é muito legal, mas tem um certo efeito colateral. Você acaba levantando muito as suas expectativas, porque assim que eu terminei, eu fui em busca, dentre esses 30 livros, ou mais de 30 livros da Tess, eu fui em busca de algo que fosse muito parecido com O Jardim de Ossos. E aí a minha missão ficou um pouquinho complicada. Nessa minha pesquisa para encontrar meu próximo livro, o que eu percebi é que a Tess, ela escreve thrillers, essencialmente, só que eles têm nuances um pouquinho diferentes. Ela tem um grande grupo de livros que são suspenses policiais. Com essa característica, eu acho que ela ficou mais famosa exatamente por essa linha de duas investigadoras, que tem até série de TV. Foi adaptado. Ela também faz a mistura de thriller com romance, e isso é muito interessante, eu gosto bastante. Faz também com elementos históricos e com medicina, que eu encaixaria O Jardim de Ossos aí. Acho que ela até faz livros de suspense com ficção científica, esse eu nem vou tentar conhecer porque eu não gosto muito de ficção científica. Então, a Tess tem o thriller como base, mas ela pode ir para várias áreas. E então, vamos falar desse livro que eu terminei ontem. A Forma da Noite, na minha opinião, mistura o suspense que ela costuma fazer com fantasia. No caso, é o sobrenatural. Vai ter um fantasma na história ou entidades, mais ou menos isso. Então você tem que estar aberto para essa questão. Não só isso, existem pitadas, elementos hot na história. Ah, você tá falando que é 50 tons de cinza? Não. 50 tons de cinza, na minha concepção, o foco dele é o hot. Os detalhes ao redor do hot são detalhes. O lance mesmo é ser hot. No livro da Tess, é outra história, é o suspense com esses componentes diferentes e o hot é um detalhe, mas ele tá lá, só para você saber. A Forma da Noite conta a história da Ava, uma escritora de livros de culinária. Ela tá saindo de Boston, fugida do passado dela. Ela tem algum trauma recente que ela quer se distanciar. Então ela vai para o Maine, porque além de tudo, o livro que ela está trabalhando é sobre a culinária dessa região. Então nada mais interessante do que ir para essa região, pesquisar ali em loco para escrever esse livro. Então é isso que ela faz. Ela aluga uma casa centenária, mas que tem fama de mal assombrada. Assim que ela chega na casa, que é maravilhosa, na beira de um penhasco, ela tem aquele feeling de, opa, não quero mais isso, o que eu tô fazendo aqui? Ela que viajou com o único membro que ela consegue, da família dela, que ela consegue se relacionar, que é o gato dela, o Hannibal, em homenagem ao Silêncio dos Inocentes. Ele tem aqueles gatões daquela raça bem grande, que come pra caramba, um certo humor com o nome do bichinho. Enfim, ela chega ali com o gatinho dela e ela nem consegue entrar direito na casa, mas assim, vencendo essa primeira barreira, ela entra e se sente recebida por essa casa.
É claro que logo o fantasma do primeiro dono dessa casa, que construiu essa mansão, vai se manifestar e vai dizer uma frase importante para ela. Aqui sob o meu teto você está protegida. Eu acho que eu vou enumerar aqui para vocês os pontos mais polêmicos da história e vou tentar defender um pouquinho a Tess. Porque a cidadezinha que a Ava escolhe para se mudar é mínima e ali todo mundo se conhece e ao mesmo tempo todo mundo tem segredos para esconder e é um bando de fofoqueiros. Aí vocês podem pensar, ai, nossa, isso é meio antagônico, né? Sabe que não é não. A minha família vem de uma cidadezinha mínima do interior de Minas, não tem nada a ver lá com a costa maravilhosa que ela se encontra, mas é o interior de Minas e eu vou dizer para vocês, tem muita fofoca, tem muito segredo e mais, tem muita história de assombração. Porque é isso, ela ali na casa começa a cada vez mais ver esse fantasma e se relacionar com esse fantasma. E aí vocês vão falar, pô, pois é, lá na cidadezinha dos meus pais tem história de assombração também. E a Tess, ela vai colocar um outro componente aí, eu achei engraçado, é um pouco divertido o livro, ele tem uma leveza num assunto que talvez não fosse tão leve assim, mas ela coloca uma leveza. A Ava, ela vai procurar caça-fantasmas, sim. O que ela pensa? Ela tá se relacionando, ela não sabe se ela tá ficando louca ou se ela tá vendo um fantasma, essa é a questão. Então ela não tem intimidade para conversar com as pessoas da cidadezinha e falar assim, olha, eu vi um fantasma, e todo mundo achar que ela é louca mesmo. Ela procura uma pessoa especializada, um caça-fantasma, uma mulher. E aí vocês podem pensar, pô, agora chutou o balde, né? Virou caça-fantasma. Tipo comédia mesmo. Devo dizer para vocês que existem caça-fantasmas de verdade e que levam a profissão a sério. Eu tenho um livro sobre isso, que conta histórias verídicas de casas mal assombradas e que a pessoa vai lá conversar com a entidade, com o espírito que está assombrando a casa. Eu sei que para algumas pessoas isso pode ser difícil aceitar, mas existe. E na história vai rolar um pouco disso. Vocês podem estar se perguntando, então o suspense fica por conta do fantasma? Médio, não é exatamente por conta do fantasma, porque aparece um corpo na Bahia ali, de uma mulher que foi assassinada. Então existe um mistério real acontecendo além das aparições do fantasma que só a Ava testemunha. Então existe sim isso. E existe, você vai conhecendo um pouco desses habitantes da cidade. Acho que eu preciso parar aí com a história e falar um pouco mais das minhas opiniões para não ter spoiler. Porque, de fato, à medida que eu ia lendo, assim, até a metade do livro, eu não estava muito convencida da história, estava lendo assim, vamos terminar logo isso para eu saber o final e pronto. Até a metade. Eu estava questionando muito, precisa ter fantasma nessa história? Precisa, sabe assim? Tava meio... Mas a hora que eu cruzo a metade do livro, mais ou menos, eu fiquei interessada. Aí o livro pegou para mim. Aí ele engrenou e eu achei interessante. Eu li ontem quase o dia todo para terminá-lo, porque eu fiquei de fato curiosa. Devo dizer também que eu já tinha alguns palpites de o que estava acontecendo, quem era o assassino da história. Já tinha uns palpites. Você vai... Eu não sei se a gente que lê muito livro de suspense, você começa a meio que perceber quando a pessoa tá encaminhando para aquele final. Então, sim, eu tinha duas hipóteses. Uma delas eu acertei, a outra errei. Mas tudo bem, acertei uma das hipóteses. Então,
Ele é legal, o livro, ele é divertido, aí no final dá essa acelerada, começa a ficar perigosa a história, você começa a ver que tem um risco, que a Ava corre um risco. E isso é interessante, é o que a gente espera de um thriller, que haja essa tensão e ela acontece. Então, devo dizer que eu gostei da história, sim. Mas é importante colocar em perspectiva isso. Eu vi 2 opiniões de booktubers, dessas pessoas que fazem comentários de livros que eu aprecio muito, eu sigo as recomendações delas, e elas não gostaram tanto. 2 delas, que eu adoro ouvir, não gostaram tanto, porque a Tess foge do estilo dela. Ela vai explorar uma área que é essa fantasia, digamos. Então ela foge um pouco e isso causa uma certa estranheza para o leitor. Então essas pessoas gostam da Tess, mas não gostaram desse livro. Vi também gente que curtiu o livro, que falou não. Vi o vídeo com a sinopse, com os comentários, e a pessoa não, curti a história. E eu também vou colocar como eu curti. Eu não dou de forma alguma a mesma nota que eu dei para o primeiro livro dela, que é 5, 10 mil estrelas. Eu amei o primeiro livro dela. Esse que eu li dela, né, que foi O Jardim de Ossos, esse é perfeito, vocês vão amar. Esse aqui tem suas... você tem que gostar tem que aceitar que tem um fantasma na história. No final, você pode até pensar numa metáfora para esse fantasma. Poderia, talvez. E tem outras questões subjacentes que são até mais importantes, que é essa culpa que ela carrega. Muitas vezes é isso, né? O fantasma está dentro de você. É essa culpa que você leva e vai arrastando. É um pouco nessa perspectiva também. Pode ser visto por esse ângulo. Então, eu gostei. Não é tão bom quanto o Jardim de Ossos, não compare com o Jardim de Ossos, ele tem essa característica peculiar. Se você aceita e curte, se você gosta de um hot, também tem que gostar. É uma leitura interessante, sim. Enfim, é um pouco isso. Fico aqui, eu dou uma nota 3,5 para esse livro. 3,5, talvez 3,5 no começo, 4 no final. Eu acho que é uma possibilidade se você gosta desses elementos. Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.